Olá, boa tarde a todos. É um prazer dar início a esse seminário de História da Educação pelo Instituto Federal Norte de Minas Gerais. Bom, inicialmente eu vou apresentar a nossa equipe que desenvolveu esse trabalho, então, todo mundo que trabalhou em cima desse projeto, né, desse tema, o discurso da educação em Esparta, comparando com o discurso dos colégios militares do Exército Brasileiro. Será que tem alguma similaridade, alguma comparação que nós podemos fazer a respeito disso? Bom, inicialmente eu vou apresentar a todos os colegas que se estiverem envolvidas nesse trabalho, a Ana Paula, Andressa, Andrine, Arlete, Daiana, Fabiane, Juliana e Marcela. Retratando um pouco essa questão da educação em Esparta, a própria figura mostra ali, onde existia realmente, era muito forte essa questão da educação envolvendo essa região. Por exemplo, um próprio autor ali, Assunção, né, em 2011, diz que a educação desenvolvida em Esparta estava diretamente atrelada com a manutenção dos interesses políticos da cidade. E também naquele período foi vivenciado intensas guerras, né, por isso o caráter militarista no processo de educação naquela cidade. E dentro do curso aí de pedagogia de licenciatura, nessa disciplina especificamente, onde é retratada essa questão da história, de acontecimentos também voltados para a área da educação, nós podemos destacar a expressão agogé. O que seria isso, esse agogé? Bom, é uma definição de uma organização institucional da educação e a finalidade dela é a construção de um tipo de homem ideal, e o sujeito de plenos direitos sociais e políticos mediante o cumprimento dos deveres e obrigações determinados pela instituição, ou seja, realmente uma educação militar rígida, que envolvia então a questão dessa história que nós estamos considerando então nesse seminário. Também é a organização por etapas, tendo como objetivo principal soldados fortes, valentes e capazes para a guerra. Também a formação militar, quer dizer, eles eram treinados desde criança, e análise rigorosa da consolidação física e também da questão da saúde. Em relação às organizações por etapa, nós podemos destacar, por exemplo, entre os 7 e 12 anos, o que era feito, que a criança ela recebia então conhecimentos tradicionais pelo povo, ou seja, já se dava ali um início ao treinamento militar. Depois, aos 17 anos, o soldado espartano ele era submetido à creptia, ou seja, era um teste final para ver realmente se ele estava pronto, e se ele fosse aprovado, então ele já estaria ingressando no exército. Aos 30 anos, o soldado ele ganhava a condição de cidadão, podia participar inclusive de decisões de Esparta, e aos 60 anos era permitido abandonar o exército e podia até integrar a Jerusalém. Bom, em relação à educação militar no Brasil, nós podemos falar que a educação militar no Brasil ela importa, nós podemos ressaltar nessa questão da modalidade da educação que ocorreu dentro do contexto ali do século XIX, com a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E introdução a disciplinas do currículo escolar já, como, por exemplo, educação física, escola de tiro, educação moral e cívica, a organização social e política brasileira, estudos dos problemas brasileiros. Até mesmo esse autor ali, o Alves e Toshi, né, em 2019, eles retratam essa questão. Então, comparando ali o que era em Esparta, comparando o que é a educação militar no Brasil, então nós percebemos já nessa comparação aí a questão da rigidez, né, na preparação de criança até a fase adulta. Educação militar no Brasil também para crianças menores, por exemplo, entra aí a questão do escotismo, fanfarras, batalhão infantil, nós presenciamos isso, inclusive. Alguns, inclusive, já estudaram em colégios militares, escolas militares, e viram realmente essa questão da rigorosidade. A educação militar no Brasil também podemos destacar sobre a premissa de ensino de qualidade, divulgação de princípios educacionais e ideológicos da instituição, a referência educacional, transmissão e cultura e tradição do Exército Brasileiro, extensão das Forças Armadas, princípios basilares, normas de conduta, respeito, hierarquia, instauração da disciplina. Realmente é notável isso, quando você vê um jovem, por exemplo, que estuda numa escola pública e um jovem que estuda numa escola pública, mas militar. Realmente existe mais essa questão da rigidez, da questão de regras, de cumprir prazos, de cumprir horário. Então, realmente, nós vemos que ela é bastante rígida nesse sentido.
Por exemplo, a questão aí no Brasil, o artigo 4º do regulamento, até mesmo de colégios militares, ele foi aprovado pela portaria mencionada aí 42 de 2008 e descreve melhor então essa metodologia do ensino militar. Permite ao aluno desenvolver atitudes e incorporar valores familiares, sociais e patrióticos e também que asseguram o futuro. Então, realmente é uma questão que nós presenciamos nesse tipo de colégio militar. A militarização das escolas públicas também, nós vemos a formação de várias. O Brasil ainda é um fenômeno de militarização das escolas públicas, né? Essa questão de foco do espaço escolar, da questão da democrática também, que passa a vigorar. E as regras rígidas de ordem unida, que seria uma formação, né, de tropa, uso de farda, a desobediência a isso poderia ter algum problema, alguma questão que é retratada. Também falando sobre Esparta e os colégios militares, a semelhança entre eles, o que nós vemos, é que as semelhanças apresentam-se na proposta militarista, ou seja, ela é centrada na disciplina de conduta rígida, respeito, hierarquia, corroborando com essa questão da doutrinação ideológica também, e o controle do corpo e do comportamento, na questão da educação. A educação de Esparta dos colégios militares também, as diferenças entre elas é que a educação em Esparta tinha como objetivo a formação de guerrilheiros, a educação do colégio militar brasileiro, preparação voltada ao campo ideológico, ou seja, a treinar a questão da educação, da ordem. Então, antigamente, no colégio de Esparta, guerra. No Brasil, ordem, maior capacitação, treinamento. Assim, chegamos então ao final desse seminário. Nós podemos retratar aqui alguns aspectos relevantes sobre essa questão de Esparta, sobre estudar a questão da história da educação, e nós vimos que tem uma boa aplicação para os nossos dias nessa questão de ordem, de conduta e respeito. Gente, foi um prazer trabalhar com vocês aí nesse seminário. Espero que tenha sido de ajuda e que possamos juntos compartilhar conhecimentos através do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, a qual nos capacita tanto na formação pedagógica, quais docentes ou futuros docentes na área. Com certeza é um prazer estarmos juntos sempre, unidos em prol da educação. Foi um prazer estar com vocês. Uma boa noite e até logo.